Aí, pessoal, tudo beleza? Resolvi voltar a fazer o Quadrinhos Porretas, onde eu falo para vocês sobre quadrinhos nacionais redondinhos que merecem a conferida. E para essa retomada, eu escolhi falar sobre o Mistério do Pirata Avarento do André Calimã. Gente, o André Calimã é lá de Curitiba e eu não sei se vocês sabem, né, mas Curitiba foi e continua sendo um, digamos, celeiro de quadrinistas muito bacanas. E geralmente eles fazem histórias pegando a história de Curitiba, misturando com lendas urbanas, com folclore, e não foi diferente aqui nessa HQ, que foi uma ideia inicial do Antônio Éder e do Valquí Fernandes, ou o Alqui Fernandes, né? Me desculpe aí a pronúncia. Eles tiveram a ideia de fazer um quadrinho linkando o pirata Zulmiro, que realmente foi um corsário que, em meados do século XIX, trocou Londres por Curitiba, e é real isso, tá? E uma passagem do famoso detetive da Baker Street para resolver um caso que envolvia o tal pirata. Eles fizeram uma proposta ao André Calimã, que levou 7 anos aí para pesquisar, para escrever e reescrever o roteiro, né? Desenhar, e o resultado é algo surpreendente, tá? Uma leitura fluida, uma arte muito conectada com a história que está sendo narrada, e fora, né, a participação mais do que especial do Sherlock Holmes, porque a história se passa em 1893, quando uma peça vai ser encenada sobre o pirata Zulmiro, e corria a lenda que o pirata havia enterrado o seu tesouro e tinha muito apego por ele, então ele ficava rondando ali as pessoas, aterrorizando elas, né, para que elas ficassem longe do local onde ele havia escondido, né, enterrado o seu tesouro. Então, com a peça, com a apresentação da peça, se tem um burburinho muito grande na cidade, né? Atores são contratados para interpretar aí o pirata Zulmiro e fazer brincadeiras com as pessoas. Só que no mesmo momento que isso está acontecendo, nessa parte, digamos assim, de ficção, de marketing para chamar o pessoal da cidade para ver a peça, assassinatos de mulheres estão acontecendo. E é muito interessante que na polícia, né, o Wilson, ele acha que é Jack o Estripador que veio ao Brasil, né? Porque são sempre mulheres que estão sendo assassinadas. E isso coincide com a ilustre visita de Sherlock Holmes pelos trópicos, né? Aqui ao Brasil e especificamente em Curitiba. Então, Holmes, ele vai ser convidado pela polícia a fazer uma investigação e descobrir que mistério é aquele. Será que é o fantasma mesmo do pirata Zulmiro? O que está acontecendo, né? Por que que essas mulheres estão morrendo? E olha, o André Calimã entregou aqui um trabalho sensacional, né? Tudo aqui tá bacana. A arte, né? A escolha desse papel aqui também, né? Que meio que simula
um papel jornal e deixa essa arte, né? Porque aqui a gente vai ter muito nevoeiro. E também uma coisa interessante são esses QR Codes que ficam aqui junto de algumas páginas, né? Algumas cenas. E quando a gente aciona esses QR Codes, eles contam para a gente um pouco daquela parte ali de Curitiba, né? Daquele cenário e da história que envolveu Curitiba ali no século XIX. Então, pessoal, é uma arte muito redondinha que, olha, ainda tem extras, viu? Então, se você procura uma HQ de mistério envolvendo Sherlock Holmes, Pirata Zumiro e a Curitiba do século XIX, você vai encontrar isso aqui em O Mistério do Pirata Avarento. Um quadrinho porreta, capa dura, fitilho, tá? Muito bem diagramado, muito bem editado pela editora Errante. Vale muito a pena a conferida. E também procurem mais trabalhos do André Calimã. E aqui, ao meu ver, ele atingiu a sua maturidade. O André Calimã entrega aqui um trabalho muito redondinho. Vale a conferida, tá certo? E até o próximo Quadrinhos Porretas.